No ar, Broncas da Cidade, com Sérgio França. Olá, meus amigos e amigas de todo o Brasil. Meus amigos e amiga do estado de Pernambuco, prepare-se para gritar forte comigo. Eu quero que Pernambuco grite forte comigo. Eu quero é bronca! É sempre muito agradável ter nas tardes de Pernambuco o maior comunicador de televisão do Brasil. Meu amigo Sami Abuana, é sempre um prazer muito grande poder assistir aos programas. A gente aprende muito, né? Uma aula de história, uma aula de sociedade. Todo dia, de segunda a sexta, de 1 da tarde às 2. Bom descanso para o meu amigo Sami Abuana. Anote o WhatsApp do Broncas da Cidade na sua tela. 819967-7828. Mande problemas pra gente, mande bronca pra gente. Anote o Facebook Broncas da Cidade também na sua tela. Facebook Broncas da Cidade. Aí, anote a nossa linha de comunicação. Anote o nosso bate-papo. Broncas da Cidade, @.com. É o Gmail do Broncas da Cidade. Eu sou o Sérgio França e esse é o Broncas da Cidade que está no ar. Broncas da Cidade. E na abertura do programa, eu gostaria de chamar a atenção do senhor, da senhora, para um fato acontecido já há uns 8 meses atrás, mas que de fato a barbaridade, a falta de Deus no coração dos homens nos deixa cada vez mais incrédulos. Imaginem os senhores que uma mulher, ela foi assassinada e colocada dentro de um balde plástico, daqueles grandes, feitos para armazenar água. O professor Wellington Rodrigues de Araújo, de 31 anos, ele que morava na rua 5, número 46, no loteamento Ilha, em Ponte dos Cavalos. Esse cara, de uma forma fria e covarde, matou a mulher asfixiada. Depois, esquartejou e colocou ela dentro de um balde com areia. E depois de um certo tempo, a família passou a procurá-la. E ontem, ela foi encontrada. O que mais me chama a atenção é a frieza. Ele já estava morando com uma outra mulher dentro de casa, com o corpo, os restos mortais daquela mulher ali dentro. Isso é falta de Deus. Isso é falta de Deus no coração dos homens. Será que você já fez a sua oração hoje pela manhã? Será que você já agradeceu a Deus no final da noite? A falta de Deus no coração dos homens faz com que você se transforme num demônio. Esse salafrário foi preso, já levado para a delegacia e até agora não contou os motivos. Seja lá qual for o seu motivo, nenhum deles justifica tamanha selvageria, seu covarde. Ano passado, 214 mulheres foram assassinadas no estado de Pernambuco. Esse ano mal começou, já vai mais de 20. Para mim é o estado que mais tem homem cabra safado, homem sem moral, porque para mim homem que bate mulher é covarde, salafrário. O corpo dela foi encaminhado para o IML. Eu desejo dos meus pêsames, o pesar para a família de Dona Jaci, Elma Vieira dos Santos. E espero que esse salafrário aí apodreça por muito tempo na cadeia. Um outro caso, senhoras e senhores, que me chama a atenção é que ontem, em diligência contínua feita pela Polícia Civil, desde domingo, lá em Carpina, foi preso em flagrante os assassinos de Fábio da Silva Tavares, de 25 anos. O mesmo levou diversas facadas porque citava trechos da Bíblia em nome de Jesus. Acredite no que eu disse. O Fábio da Silva Tavares, de 25 anos, foi assassinado de forma covarde, simplesmente porque falava do nome de Jesus.
Os demônios Marlene Cândido de Oliveira, Maria Roberta da Silva, de 26 anos, Marcos Antônio Nascimento Filho, de 21 anos, José Severino Pereira, de 54 anos, vulgo Candeiro. Aí estão os demônios em forma de gente. Aí estão, deixa a cara desses salafrários, esses demônios em forma de humanos. Isso são excrementos da sociedade. Esses três vermes assassinaram de forma covarde um ser humano porque pregava o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é um verme, os três vermes. Parabéns ao trabalho do delegado Antônio Rezende, um dos mais brilhantes delegados. Inclusive eu conheço o trabalho do doutor Antônio Rezende. Ele, quando estava à frente de Suape, naquela região ali do Cabo, delegado realmente de forma, sabe, que trabalha com muito afinco. E esse delegado, eu tô achando estranho essas mortes em Carpina. Eu conheço Carpina na palma da mão. Eu, inclusive, vou dizer porque eu conheço, eu já tive uma propriedade ali próximo ao clube de campo. Então eu conheço Carpina e sei o que estou dizendo. Esses assassinatos em Carpina são muito estranhos. Eu nunca vi uma cidade tão violenta nesses últimos tempos como Carpina. O que está acontecendo? Depois que esse delegado assumiu Carpina, será que está tendo queima de arquivos? O que tem por trás de tanta morte? Tráfico de drogas? Será que existe alguém que aluga armas, como em Caruaru, aquele médico cardiologista que alugava arma para traficante e criminosos assaltarem bancos? Será que existe em Carpina um coloio dessa natureza? Seja lá o que estiver acontecendo, o doutor Antônio Rezende vai descobrir. Inclusive já me prometeu com exclusividade contar aonde e como ele está trabalhando depois que ele conseguir desbaratar essa onda de crimes que vem acontecendo em Carpina. Doutor Antônio Rezende vai descobrir porque esses homicídios vêm acontecendo, inclusive duplos homicídios, numa cidade tão ordeira e pacata. São essas as observações que eu estou fazendo na abertura do jornal. Anote o WhatsApp do Broncas da Cidade na sua tela. 81996777828. Mande problemas pra gente. Você sabe de alguma coisa? Você quer falar comigo? Anote o WhatsApp do Broncas da Cidade. Aqui, o GAT do 11º Batalhão. 11º Batalhão com as viaturas 5300 e 5400. Sob o comando do soldado Gil Gleison. Ao realizarem rondas no bairro de Dois Unidos, abordar o menor RCS, 17 anos, residente em Caixa d'Água, Olinda. Em seu poder, 3 pedras de crack. Diante do fato, solicitaram um apoio a uma outra viatura, 5200, e seguiram até o bairro de Caixa d'Água, onde foram encontradas mais 21 pedras de crack em um beco próximo, em uma cerca, totalizando 24 pedras de crack e a importância de R$10. O menor foi conduzido para a GPCA, apreendido, autuado em flagrante. Já está em casa. Policiais militares do 4º Batalhão da 3ª Companhia de Toritama tomaram conhecimento que o indivíduo havia colocado uma arma de fogo à venda pelo Facebook. Olha o tamanho da escrotice dos bandidos, anunciando arma de fogo no Facebook. A GT 311, em rondas, avistou o indivíduo que havia feito o anúncio e, ao abordá-lo, mesmo informou que... Olha só o que ele disse, que a arma era de seu tio, de tio. Aí, as viaturas 311 e a 312 foram ao local e, no caminho, ainda em Bezerros, visualizou 2 indivíduos, 2 mequetrefes suspeitos, que ao avistarem tentaram fugir da polícia, mas foram alcançados pela GT e com os mesmos foi apreendido um revólver calibre 38 com várias munições. Logo após a prisão, seguiram para a insurreição e em casa, na casa do tal do tio do menor, foi encontrado
3 armas, um revólver calibre 38, mais 6 munições, 2 espingardas soca-soca. Todos foram conduzidos ao departamento de Bezerros, delegacia de Bezerros. Os mequetrefes Heriverton Firmo de Lima, de 26 anos. Fábio Anderson Soares de França, 21 anos. Esse safado tinha França no nome. Foram autuados ainda por porte ilegal em Bezerros. Aí o José Verinaldo Coutinho, de 34 anos, por posse ilegal de armas. É um absurdo. Até no Facebook os caras fazem esse tipo de transação. Parabéns ao 4º BPM, ao pessoal da 3ª Companhia lá em Bezerros. É pau, é bronca. Grite comigo, Pernambuco, eu quero bronca. Roda pra aqui. Policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar prenderam em Oricuri posse ilegal de arma de fogo. Outra objetividade da polícia: tirar as armas dos bandidos. A GT do GAT, em conjunto com Malhas da Lei, apreenderam no sítio Pradico, zona rural de Oricuri, na posse do menor mais uma vez, DBF, um revólver calibre 32 com 2 munições e uma espingarda calibre 12, sem a coronha, já para facilitar o transporte. O menor e o material foram conduzidos para o DP de plantão em Oricuri para as providências legais. O menor já está em casa e passando bem e sorrindo da gente dando a notícia dele. Coisas da nossa legislação. E ainda tem gente aí de um tal de direito não sei de que aí, que diz: quando a gente pede a redução da minoridade, deveríamos ir para a cadeia. Me poupe, rapaz, me poupe! É por isso que às vezes a gente fica assim, sabe? A gente fica nervoso. Por quê? O que tem de menor envolvido em crimes, o que tem de menor e que sabe que não dá em nada, são menores de 1,89 m de altura, 2 metros, capazes de dar uma surra numa única pancada. Presta atenção, vamos mudar essa lei, rapaz! Policiais militares do Malhas da Lei do 24º Batalhão de Polícia prenderam na rua Letícia Carlos Rocha, em Santa Cruz do Capibaribe, no bairro Donador, o mequetrefe Leandro José da Silva, de 24 anos. Após o levantamento, a equipe Malhas chegou até o estabelecimento comercial do suspeito e lá ele mantinha um revólver calibre 38 com 6 munições. Tá aí, ó. Olha aí o pau de fazer defuntos. Segundo a denúncia, esse mequetrefe aí, o Leandro José da Silva, de 24 anos, costumava emprestar arma para alguns meliantes para a prática de assalto. O José foi autuado e já desceu pro muro de borracha. Se você sabe denunciar, quer dizer pra gente, anote o WhatsApp do Broncas da Cidade na sua tela: 81996777828. Se você quer denunciar pelo Facebook, anote broncasdacidade.com. Se você quer denunciar aqui pelo nosso e-mail, é uma opção, manda pra gente, broncasdacidade@gmail.com. Vem comigo, aqui, Paulo Dias! Sérgio, tem gente procurando gente no Broncas da Cidade. A dona Elade Cristina, ela mora em Caruaru, está procurando um parente. Que parente você procura? A minha irmã, Maria José, que ela mora aqui perto do Alto José Bonifácio. Alto José Bonifácio, a senhora viu sua irmã desde quando? Faz mais ou menos quase 5 anos. Quando ela foi lá em Caruaru, a gente morava no Salgado. Aí depois eu mudei para o Centenário. E até então o marido dela ainda foi lá no Centenário, mas ela mesma não a vi mais não. Diga o nome dos seus pais para que a sua irmã, se porventura, venha se localizar ela e ela saiba realmente de que família você é. O nome da minha mãe é Maria José da Silva. E o nome do meu pai, que também é pai dessa minha irmã, é Eronildo Soares da Silva. Nosso pai é falecido já há vários anos, eu ainda era criança. E o nome da mãe dessa minha irmã, que mora aqui também com ela, é Dida. Eu tenho outra irmã também com ela, por parte de pai, chamada Moreninha, chamada Eliane, Vera. E na época que você, no caso, estava em Caruaru, ela saiu por quê? Eu não sei, ela estava lá com o filho dela, o nome do filho dela é o mesmo nome do meu pai, Eronildo. Aí depois, quando a gente se mudou, também ela se mudou e a gente perdeu o contato. Repita o nome dela, por favor. O nome dela é Maria José, mas ela é conhecida como Nana. Os seus pais? O nome do meu pai é Eronildo Soares da Silva, o nome da minha mãe é Maria José. E o motivo assim maior da gente estar procurando é porque eu estou aqui no Hospital da Restauração com a minha mãe. Ela está muito doente e ela fica perguntando muito por ela. Eu já fui esses dias lá ver se eu consegui encontrar ela, mas eu não consegui. Você tem um telefone para contato?
O meu telefone é 9371-3755. Do Hospital da Restauração, Paulo Dias para o Broncas da Cidade. E se você sabe e pode ajudar, você não sabe para essa gente o quanto é doloroso a procura de um ente querido, um parente, sem você saber o seu destino, não é? Espero que vocês que possam ajudar, liguem. E se você costuma dar trote, num momento como esse, está com brincadeira, é porque você é um canalha. Sabe? Então, seja sério na hora de informar para essa senhora, para a mãe dela, aonde e como você pode ajudar. Olha, pessoal, eu costumo aqui nesse programa, aliás, a nossa missão social é de ajudar. E muita gente costuma desrespeitar os idosos, os deficientes físicos, principalmente no chamado estacionamento. Tem uma campanha que eu quero que sirva de alerta para você que costuma desrespeitar. Eu acredito que meu público não. Eu acredito que aqui o meu público não. Mas para você que de uma certa forma talvez não tenha pensado duas vezes, foi feita uma campanha em São Paulo para mostrar que em casa de ferro, espeta de pau. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aqui, tá pronto? Joga no ar! Aliás, pode jogar para mim, me perdoe. Isso aí, pode vir para cá. Vamos jogar primeiro essa campanha aqui. Isso é um ladrão em Casa Amarela, ladrão de pneus. É um ladrão de pneus. Esse pessoal aí costuma roubar pneu. A placa do carro foi anotada. Eu quero dizer pro mequetrefe aí, se você quiser processar, você vai processar a mim, entrar na fila para processar a mim. Porque sou eu que vou divulgar a placa do seu carro, o seu ladrão cabra safado. Tá pronto aí? Bota no ar esse safado aí. Aí, ó. A placa do carro é MOJ 1457. Esse carro é de fora, é placa registrada em Recife. Aí, ó, a caminhonete tá parada, esse carro para atrás, com o parceiro dele, ladrão, vai para baixo do carro, ó. Pegou a minha caminhonete, foi roubado assim mesmo. Agora o dono quando pagou 3 vezes o pneu. Olha lá, ó. Ó, roubou o pneu. Ó, roubou o pneu. Ó a habilidade desse ladrão. A placa dele é MOJ 1457. É uma dupla de ladrão. Em Casa Amarela, roubaram esse pneu aí dessa caminhonete, furtaram. Olha pra aí. Ó. Seja homem, sujeito cabra safado. Fizeram exatamente assim com minha caminhonete, um dos carros que eu tenho, só que tem câmera. Aí, pagaram 3 vezes mais, lembra? Sabe como é que é? Eu não boto cadeado não, agora eu tô botando, mas eu não botava não. O cara pagou 3 vezes o pneu, 3, pra prender, safado. Esse aí é uma dupla de ladrões que está agindo em Casa Amarela. Agora, se o senhor quer me processar, processe a mim. Entre na fila dos processos, que são um bocado, dá uma volta no quarteirão para me processar, cabra safado. O que é que tem aí, pessoal? O que é que tem aí? Olha, já fico nervoso aqui. Hein? Bota a linha vermelha no ar, bota a linha vermelha. Pronto. Alô, Sérgio, meu patrão, o lixo aqui do Alto Leonardo continua no mesmo lugar. Eu vou fazer o vídeo de novo aqui, por favor, para você colocar no ar hoje, pode ser? Me dê um retorno? Pode ser. Bota aí o Você é o Repórter, é a mesma denúncia, bota aí o Você é o Repórter. Sérgio, como você pode ver, o lixo continua aqui no mesmo lugar, no Alto Leonardo. Como eu disse, né, na outra filmagem que eu enviei para você, fica precisamente aqui no bairro de Nova Descoberta. Isso já tem aproximadamente 6 meses que esse lixo está aqui. Já ligamos para a prefeitura, já fizemos de tudo e eles não nos dão resposta, não vêm pegar esse lixo. Gostaria que você colocasse aí no Bronca da Cidade, porque aqui no Alto Leonardo a gente quer bronca, e muita bronca. Por favor, coloque essa matéria aí mais uma vez no ar, para que a gente aqui tenha pelo menos uma resposta da Enlurb, se eles vêm buscar esse lixo, se não vem, se vai ficar aqui para sempre, porque tá demais, viu? Já faz 6 meses que esse lixo está aqui, a gente está sem saber o que fazer. Por favor, bote no ar essa matéria aí e cobre uma resposta da Enlurb, por favor. Pronto. Pessoal do Alto do Deodato, preparem, aumente o volume da TV e gritem forte comigo a partir de agora. Eu quero é bronca! Agora,
O povo quer saber a denúncia que nós fizemos sobre a violência que tem acontecido em Abreu Lima, Fosfato, lá no Desterro, e também Igaraçu, Maranguape 2, Caetés. Bota no ar, o povo quer saber. O povo quer saber, senhores autoridades do 17º Batalhão, há dias que nós estamos denunciando aqui neste programa os bandidos que vêm barbarizando no Fosfato, os bandidos que vêm barbarizando em Igaraçu, os bandidos que vêm barbarizando em Maranguape 1, 2, 3, em Caetés, 1, 2 e por aí vai. E até agora, senhores, eu não vi nenhuma providência, nenhuma resposta em ação da polícia. Eu até entendo que os homens estão trabalhando, mas eu recebi no começo da semana uma carta de uma moradora do Fosfato e do Desterro, e que não aguentam mais os bandidos na área. Eles andam de moto cinquentinha, cabelos pintados, e a maioria com camisa de time. É tão difícil assim, autoridade? É tão difícil identificar esses marginais? Até quando esse meu povo vai sofrer? Até quando? Até quando, senhores? Eu vou estar aqui pedindo todo dia por esse povo que precisa da nossa ajuda. Eu denuncio e vocês têm que ir lá, pessoal. Lugar de bandido é na cadeia. Lugar de bandido é na cadeia. Eu vou aguardar a resposta do pessoal do 17º BPM. Eu quero a ação da polícia. Eu quero os bandidos presos na cadeia. É uma obrigação da polícia e ponto final. Aqui. Deixa eu falar para os meus amigos de saúde. Deixa eu falar de saúde e medicina de primeiro mundo a preço popular. Eu não sei como o Dr. Rosa tem essa mágica. São 9 clínicas com mais de 40 especialidades e todo dia as clínicas são cheias. O meu plano de saúde é ProCenter. Eu confio a minha saúde à rede de clínicas ProCenter. É por isso que quando eu falo de ProCenter, eu falo porque eu recomendo e porque eu indico. Coloca no ar. A ProCenter está salvando vidas. Na hora em que você mais precisa, é possível contar com medicina de primeiro mundo a preços populares. A ProCenter conta com uma ampla variedade de especialidades e laboratórios próprios. A ProCenter conta agora com uma clínica oftalmológica aberta aos sábados, diversos modelos de óculos e tudo a preço popular. Lentes de contato estética das melhores marcas e nas diversas cores verde, azul e outras tonalidades. ProCenter, salvando vidas. Conte com a ProCenter quando o assunto é a sua saúde, prazeres e região metropolitana. E se você tem denúncias para fazer, anote o nosso WhatsApp do Broncas da Cidade, 81996777828. Atenção, Pernambuco, prepare-se para gritar. Grite forte comigo, eu quero a bronca! Roda, volto já! Estamos apresentando Broncas da Cidade com Sérgio França. De segunda a sexta, venha curtir uma tarde